Oi gente, tudo bem? Aqui é Caíse. Você que nunca esteve aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o Caíse com os arquétipos. Mas não é um canal que fala só sobre arquétipos, mas sim de várias dicas que me ajudaram a transformar minhas relações. Hoje eu queria falar para vocês sobre as 5 linguagens do amor. Um escritor chamado Gary Chapman, eu vou deixar o livro ali, a fotinha do livro na capa, né, do vídeo. Ele falou sobre essas 5 linguagens do amor. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas é algo muito interessante porque basicamente ele fala sobre como as pessoas se sentem amadas e como elas expressam o amor, entende? Eu vou ser bastante honesta para vocês. Esse livro, eu assisti muitos vídeos sobre ele. Eu não li esse livro na íntegra, nem audiobooks, nada. Quando é assim, eu mesma falo. Só que eu já vi muitas palestras e já vi muitos vídeos de pessoas falando sobre isso e o princípio é bastante simples. É você conseguir se comunicar melhor com as pessoas que você ama, emocionalmente e afetivamente através da linguagem delas, de amor. E também você entender e receber o amor na linguagem delas. E também de como você se faz entender, porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas por exemplo, a minha linguagem de afeto, eu vou explicar ela, está dando só passando por cima assim um pano. Minha linguagem de afeto principal é palavras de afirmação. Então eu sou uma pessoa que escrevo, que me comunico, que falo para as pessoas o que eu sinto, como eu sinto, né? Então para mim é simples eu escrever uma carta expressando os meus sentimentos. Mas existem pessoas que não têm essa facilidade e elas dão afeto de uma outra forma. E aí que acontece o problema, né? Se eu só receber através de palavras de afirmação, uma pessoa que tem um outro tipo de linguagem e ela estiver expressando amor, eu não vou conseguir captar. Então, as 5 linguagens de amor, elas são como idiomas que a gente fala, que a gente se expressa, que a gente diz e também a forma como a gente se sente amado. Então você tem palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e presentes. Não tem uma ordem assim estabelecida não, né? A pessoa só tem uma linguagem? Não. Ela pode ter mais de uma. Mas tem aquela que é a língua pátria, né? Vamos dizer assim, tem aquela que quando o outro faz, geralmente é quando ela se sente muito mais amada e muito mais vista. O tanque dela emocional, ele se enche de amor à medida que as pessoas vão fazendo esses movimentos, né? Porque você pode até me dar um presente, mas eu vou me sentir muito mais amada se você me... Presentes também é uma das minhas linguagens, né? Mas quando uma pessoa que eu amo fala coisas sobre mim, aquilo fica guardado num lugar muito especial. Aquela pessoa meio que sobe de nível, entendeu? Por quê? Porque ela falou o meu idioma, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de estar num país estrangeiro e aí você quer tanto ser entendido, não, e sem falar o idioma, né? Nem um pouquinho, né? Uma vez eu participei de uma missão para a África do Sul e a gente ia lá com o povoado e tal. E a segunda língua deles, a primeira, sei lá, é o inglês. Então todo mundo só fala inglês. Então a galera que tinha idioma fluente falava muito bem o inglês, e papapá, e pereré, e eu não falava bolufes, então eu ficava na dependência das minhas amigas que estavam ali me ajudavam a entender, mas claro, né, quando tinha piada eu ficava meio que de canto, que eu não entendia nada, aquela coisa, aquela agonia. E pior ainda para se comunicar, mas quando alguém que era do meu grupo conseguia falar a minha linguagem, eu me sentia tão acolhida,
eu falava, ai, que bom, pensava comigo, que bom que você me entende, porque o resto das pessoas não me entendiam. Então isso acontece também com as linguagens de afeto. E aí isso explica muito também por que que algumas pessoas se apaixonam por umas e não se apaixonam por outras, né? Às vezes você lutou a vida inteira para estar com alguém e aquela pessoa não serviu, entre aspas, para você, mas atravessou a rua e serviu para uma outra. Que a linguagem de afeto dela, de dar e receber afeto, talvez não coadunava muito com a sua. Ah, mas isso é estanque? Será que tem jeito? Lógico que tem jeito. Por isso que ele escreveu esse livro, porque você pode traduzir, né? Para que serve, né, as traduções? Né? Então, vou dar um exemplo simples. Na minha casa, eu dou afeto através de palavras de afirmação. Eu recebo também através de palavras de afirmação, mas com esse conhecimento, eu aprendi a receber de outras formas. E eu tinha muitos embates, assim, né, na minha família, né? Porque a gente falava linguagem de afetos diferente. Minha irmã se sentia, como é que eu vou dizer, amada de uma forma e eu de outra. E aí eu esperava dela algo e ela esperava de mim algo. Eu esperava que ela me dissesse, olha, você é importante, nanana, e ela nunca foi disso, nunca vai ser, só se ela quiser e tal. E ela esperava de mim que eu desse tempo a ela. E eu nunca fui a pessoa que dava valor para tempo de qualidade. Embora eu sempre tivesse recebido muito tempo de qualidade das pessoas. Eu também não entendi que essa era a forma dela de falar, de amor. Então, às vezes, a gente se estranhava e eu ficava emburrada, me fechava e tal. Principalmente quando eu estava certa, eu não saía da minha caixa. E ela, de repente, percebeu, vamos dizer que ela percebeu que estava errada. Então, ela fazia algo e me chamava, né, para alguma coisa. Vamos sair para comer algo? Aí eu ficava assim, gente, como é que a pessoa pode ser tão cínica na minha cabeça, né? Caramba, vai me chamar para comer uma pizza, mas poxa, ontem a gente se estranhou e ela não veio falar comigo. Porque, olha só, minha linguagem eu expresso por palavras de afirmação e eu recebo através de palavras de afirmação. Então é muito importante que a pessoa venha desmanchar esse miolo da mágoa falando. Porém, o mundo não é exatamente do meu jeito, né? As pessoas não falam todas essa minha linguagem. Então, algumas falam e outras não. Vai ter pessoas que vão chegar até mim, vão conversar e vão resolver. E tem outras que vão demonstrar de uma outra forma o seu arrependimento. E a minha irmã é assim, ela sempre foi assim. E eu nunca fui perceber de uns tempos agora. Então, aí ela me chama, ela expressa. Às vezes está ruim ainda, ela vai me dar um presente. Ela pode não falar desculpa, Caíse, por favor me desculpa. Ah, tá tentando me comprar. Eu posso ter esse pensamento pequeno? Ou eu posso pensar, acho que ela se arrependeu e tá tentando consertar as coisas do jeito que ela sabe e do jeito que ela consegue. Porque a gente é moldado de várias formas pela vida e pelas dificuldades, né? Então, assim também se formam as linguagens de afeto, né? Meu pai, por exemplo, a linguagem principal de afeto dele é o servir, que é atos de serviço. E ele também recebe muito por atos de serviço. Então, presente é bom? Mas se você chegar com um presente, ele não vai ligar tanto quanto se você lavar uma louça para ele, sabe? Ele gosta de fazer tudo, mas eu lembro que quando eu era pequena, a reclamação que mais ouvia, ninguém me ajuda nessa casa, vocês não me ajudam e tal. E a pessoa, como você faz para descobrir a linguagem de afeto de uma pessoa? Repara pelo que ela está reclamando, pelo que ela está verbalizando. Você nunca me disse que me ama, você nunca me disse que gosta de mim, você nunca expressou. Esse foi um dos meus buracos emocionais. Então hoje é uma das minhas linguagens que eu expresso e eu também dou, mas sempre foi fácil para mim falar. A minha mãe, a linguagem dela é dos presentes. Então, assim, sempre foi presentes. E eu acredito também que seja toque físico, embora ela não admita muito, né? Mas ela sempre foi uma pessoa muito mais próxima, muito de dar carinho,
muito de dar afeto, de dar cafuné pra gente, né? Então, eu me frustrava muito, porque às vezes eu chegava com uma cartinha, às vezes minha mãe, eu te amo, não, um presentinho, e aí a minha mãe deixava aquilo lá num canto, porque assim, aquilo lá não era um presente pra ela, né? Mas assim, depois a gente entra nesse assunto. Porque uma pessoa, eu tô só explanando, tá? Depois eu vou fazer um vídeo detalhado sobre cada linguagem. A pessoa que é presentes mesmo, o que importa pra ela é que você se lembre dela. Não é um presente caro, né? Não é um presente, como eu sou preciosa, toma aqui. Claro que tem esses que gostam desse tipo de presente, tá tudo bem. Mas, por exemplo, eu percebi que eu recebo muito afeto através dos presentes. Eu recebo tanto que chega a me constranger. Mas não é assim, nossa, Carise, comprei um bombom aqui caríssimo pra você. Eu adoro chocolate, né? E isso me satisfaz. Não, é tipo, fiz uma viagem e me lembrei de você. Ó, toma aqui, presentinho. Olha, toma aqui esse perfume, né, que nem uma amiga minha me deu um dia. Eu fiquei assim totalmente desconcertada, porque eu ficava pensando, gente, como é que eu vou devolver isso pra ela? Mas olha só, a minha doideira, ela não recebe por presente, ela gosta de presentes, sim, porque quem não gosta de presentes, mas não necessariamente quer dizer que uma pessoa que dá por presentes, ela também só receba por presentes. Pode acontecer, entendeu? Mas também não é uma regra. Então guarda isso, escreve isso no seu caderninho. E você também pode aprender a receber afeto através das outras linguagens, entendendo que o que as pessoas estão fazendo é amor. Muitas vezes, por exemplo, meu pai foi confundido lá em casa porque a linguagem de afeto dele é o servir. Então, ele nunca me disse, minha filha, eu te amo muito, você é muito importante para mim. Mas ele sempre me levou em todas as provas de concurso que eu fiz. Ele sempre me levava nos bailes, ele buscava as minhas amigas dos bailes junto comigo, o carro ficava lotado, chegava quase a baixar um pneu. Era 5 negrona grandona dentro do carro e ele ia buscar muito depois de meia-noite. Ele esperava minha irmã chegar. Minha irmã trabalhou num trabalho, assim, extremamente agressivo, no sentido, assim, de horário, de ter que chegar lá antes das 6 e sair perto da meia-noite ou depois da meia-noite, e ele ia lá fazer isso. Tem pais que fazem isso, mas tem muitos pais que não fazem. Eu conheço até esposos que eles, por muito menos, eles não fazem. Só ficar acordado um pouquinho para buscar a esposa na porta e eles deixam, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito não, infelizmente, né? Não quero. Eu sei que ninguém vai saber da história, mas se um dia a pessoa vier a ver esse vídeo, pode ser que ela se chateie. Mas eu sei de gente que não faz questão nenhuma de servir o próximo, né? Esposos, esposas, né? E talvez aí esteja uma oportunidade que você não sabe de abrir um baú do amor da pessoa, porque você está dando a ela aquilo que ela precisa receber. E muitas vezes as pessoas ficam batendo cabeça. Porque você não fala que não me ama. Porque você não faz nada pra mim. As pessoas estão o tempo todo verbalizando aquilo que elas precisam. E ninguém dá. Porque acha que se der, o outro não vai me dar e vice-versa. Mas quando você fala a linguagem do outro, o outro se sente compreendido. E a tendência dele é ele se abrir para compreender. Claro, se ele quiser crescer também. Peraí, vou dar um pause aqui. Voltei. Então, é uma coisa muito, é uma chave muito importante essas 5 linguagens do amor. Você pode receber através de todas, ou você pode escolher só receber através do seu idioma. Perceba que as pessoas que são poliglotas, ou elas têm mais de um idioma, elas podem viajar para vários países, elas conseguem se virar bem, elas conseguem fazer amizades e são muito ricas, mais ricas culturalmente. Por quê? Porque elas se abrem para outras culturas, elas se abrem para outras pessoas. Assim também acontece com a gente quando a gente decide compreender o outro na linguagem dele e falar propositalmente um pouco da linguagem do outro. Não é que, por exemplo, você namora com um cara
Ou uma mina que a palavra de afirmação para ela é importante, ou para ele é importante. E aí você não fala que ama, que gosta, que cuida. Tu tá perdendo uma oportunidade gigantesca de abrir um baú do amor, porque quando a pessoa se sente amada, ela consegue dar. Porque tem uma frase por aí que eu não sei quem inventou, mas é aquilo, que ninguém dá o que não tem. Mas se você der, a pessoa passa a ter e ela também consegue te dar. Então, muitas vezes você está querendo ser compreendida e você fala, porque sua linguagem de afeto é falar. Mas, se a linguagem do outro é atos de serviço, em vez de você falar, um belo dia você faz uma comida, ou então um belo dia você resolve, sei lá, dobrar as roupas dessa pessoa. Mano, se for a linguagem dele ou dela de afeto, a pessoa vai se sentir tão amada, mas tão amada, e ela vai florescer, e ela vai ficar mais doce. Sabe aquela massa maleável para você poder moldar? É isso que acontece com a gente. Então, assim, é uma oportunidade de se abrir para conhecer as pessoas de verdade, como elas amam, como elas são amadas e a capacidade delas de amar, até onde vai, né? Uma das minhas linguagens também é atos de serviço. E muitas vezes, muitas pessoas, elas achavam que eu não fazia mais que a minha obrigação, mas eu estava dizendo para aquela pessoa, olha, eu te amo, né? Eu nunca fui aquela pessoa que tinha, sabe, recursos, vamos lá, se é comigo, come comigo, mas eu sempre fui aquela pessoa de mostrar que eu amava através de um ato de serviço. E muitas pessoas, elas não valorizavam isso. Não é que eu queria confete, não. Acontece que fazer um ato de serviço também é uma forma de amar uma pessoa. E as pessoas acham que faz mais que obrigação. Então vai se lascando aí pela vida, entendeu? Porque enquanto você acha que as pessoas não fazem mais que obrigação, elas estão dizendo eu te amo pra você. E você não tá ouvindo. Porque você quer ouvir daquele jeito XYZ. Claro que é importante trocar na nossa linguagem, mas entende a importância de você conseguir também ouvir outros idiomas, porque alguém pode estar falando lá, você chega num país, imagina, você conheceu o seu príncipe encantado, foi para os Estados Unidos, o cara, e você sempre quis ser amada, gostada por alguém legal, e de repente você falou, nossa, que cara gato, não sei o que e tal. Aí ele chega pra você também, não. I love you, baby. Aí você o quê? Tá me xingando? Tu tá me tirando? I love you, baby. Sabe? E fala elogios e fala coisas que você sempre quis ouvir. Mas você só sabe falar português e só entende português. Meu, que merda. Porque é capaz de você acreditar que a pessoa tá falando bosta pra você. Ou tá fazendo algo que não tem importância e ela tá dizendo ali, I love you, I love you. Não sei, podia ser outras expressões de carinho, mas você não tá sintonizado. Então, isso é muito foda. Porque quando você entende isso e começa a dar primeiro dessa linguagem para as pessoas, elas vão se sentir amadas e elas vão dar um jeito de te amar também. Entendeu? Porque o que você semeia, você também colhe. Então vai ser mais fácil de conversar, vai ser mais fácil de tratar de questões difíceis, vai ser mais fácil de se entender. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de ser ouvida. Então quando eu tô com uma pessoa que diz que me ama, mas ela não me escuta em momento nenhum, eu me sinto desamada. Eu me sinto convidada a sair da relação, seja de amizade, seja de amigo, seja de irmão, seja de mãe, seja de pai, não importa. Porque é importante para mim as palavras. E quando alguém me diz que vai fazer algo e essa pessoa faz, o nível dela sai daqui e vai para cá. Porque minha linguagem de afeto, meu português são as palavras.
Mas, graças ao bom Deus, eu encontrei pessoas que falassem sobre esse livro e eu comecei a entender que quando uma pessoa, por exemplo, me leva para passear, tá me dizendo eu te amo. Quando uma pessoa me abraça e eu sinto que tem uma vontade de abraçar, ela também está dizendo eu te amo. E quando a pessoa me dá um presente singelo, olha, eu já fui tão cascuda na vida, no sentido de não entender o outro, que às vezes eu ganhava o presente de uma pessoa que a linguagem dela era os presentes. Por exemplo, minha mãe, a linguagem dela era os presentes. Então, sempre que eu ia na casa dela, ela me dava alguma coisa. Até hoje é assim. Olha, filha, eu gostei desse vestido aqui. Ela tinha um jeito, tem um jeito dela lá. Ah, eu não gosto mais disso aqui, ou então quase não usei, você quer? Você quer? E me dava, e botava numa sacola. E eu já teve vezes dela comprar coisas pra mim que eu... E isso, para quem expressa afeto na linguagem dos presentes, é a morte. Então presta atenção se você não está matando as pessoas, porque você não está entendendo a linguagem que elas se expressam. Então às vezes eu ganhava uma coisa dela e eu deixava lá de canto, não usava, né? E às vezes era um negócio caro, sabe? Então, quer dizer que eu vou ter que gostar de tudo que me derem? Não, mas assim, tenha consideração. Perceba se aquela linguagem, se aquela pessoa está usando aquilo para chegar até você. Então isso te abre um mundo de possibilidades e vai melhorar muito os seus relacionamentos. Quando eu percebi que a linguagem da minha irmã de afeto era tempo de qualidade, eu intencionalmente, de todo o meu tempo, eu arrumava um tempo para ir com ela ou na igreja. Ela reclamava muito, poxa, você nunca vai comigo na igreja, você nunca faz tal coisa comigo, a gente nunca sai para tomar um sorvete. Então eu comecei a fazer intencionalmente e a nossa relação começou a ser melhor, começou a ser mais doce. O meu pai, eu achava, assim, eu sou palavra de afirmação, mas eu achava um saco estar com uma pessoa na relação que, não na relação homem-mulher, mas qualquer tipo de relação que a pessoa precisasse da aprovação. Meu pai tem essa linguagem, ele recebe através de palavras de afirmação, mas ele dá em atos de serviço. Olha que doido. Eu entendi isso. Então no começo eu achava um saco, toda vez o pai, né, fica aí pedindo, nossa, né, chega a ser chato, mas para ele é importante, ele se sente amado assim. Então quando eu reconheço algo que ele faz e digo e valido, eu tenho o pai dos sonhos, entendeu? Porque eu consigo encher o tanque emocional dele com aquilo que ele realmente precisa, né? E a nossa relação também melhorou muito. Minha mãe é dos presentes, mas graças a Deus, como eu não tenho muito dinheiro, muito recurso para poder dar presente, eu dou tempo de qualidade, que é uma linguagem que ela fala e eu também. Então a gente tira tempo, às vezes uma vez no mês, 2, 3, sei lá, quando a gente consegue, para tomar um café no shopping, por exemplo, para bater um papo, para andar por um lugar que a gente gosta. E a nossa relação melhorou também. Porque assim, meus pais hoje eles são separados, eles foram casados 40 anos e eles se separaram e eu tive muito que me adaptar a esse ritmo. Então eu tive que reorganizar minhas relações, pai com mãe, porque mesmo eu já sendo grande, eu tive afetações emocionais. Então eu tive que reconfigurar minha forma de ver minha mãe, minha forma de ver meu pai. E as linguagens de afeto, de amor, elas me ajudaram muito nisso. Então quando eu descobri isso, eu passei a tirar tempo para estar com a minha mãe, né? E a minha mãe também, né? Então assim, foi melhorando bastante. E com as minhas amizades, muitas delas sempre foram muito boas, porque eram pessoas com mais percepção, sabe? Graças a Deus. E pessoas que buscavam e tudo. Então eu recebi afetos de muita gente, de muitas formas, através de presentes, de suprimentos, de coisas que eu precisava. E eu entendi que o fato de eu não ter dinheiro não quer dizer que eu não possa expressar afeto com quem me dá dinheiro ou com quem
tenho essa linguagem dos presentes para me dar. Eu não sou indigna, não. Na verdade, eu dou para essas pessoas o afeto que elas precisam, da forma que elas precisam, entende? E elas me retribuem da forma que elas falam a linguagem delas de afeto. Então, amigo, irmã, amiga, receba. Às vezes você, sei lá, deu tempo de qualidade para a pessoa e você recebe um presente por isso. A pessoa está querendo te comprar? Não. Às vezes a linguagem dela de afeto é os presentes. Então, gente, eu vou cortar o vídeo aqui, que eu tenho que voltar para o trabalho, com a minha vida de Cinderela, né? Eu ainda estou na situação da abóbora e eu vou fazer as coisas aqui, tá bom? Mas eu queria dividir isso com vocês e eu vou fazer um vídeo específico sobre cada uma das linguagens, mas por aqui vocês já tiveram uma noção e eu acredito que vocês pegarem essas dicas vai super ajudar a melhorar muito as relações de vocês com seus familiares, com seus amigos, com o par romântico. Então, é babado, viu? Depois eu conto pra vocês. Então, assim, beijo no coração. E esse foi mais um Caíse com os arquétipos. Não falamos de arquétipo hoje, mas hoje a gente falou de uma ferramenta, assim, poderosa para relacionamento. Basta que você esteja atento. Beijo no seu coração e até a próxima.